Como é que faz para ter um olhar um pouco mais transversal? Por exemplo, a criança autista tem lá a sua situação individual, a sua necessidade de como ser trabalhada, como poder se desenvolver, mas daqui a pouco vem então a imposição que ela tem que estar sentada na mesma sala de aula das outras 30 crianças. Nem ela consegue se desenvolver e nem os outros 29. Qual é a tua visão? Como é que faz para poder equilibrar isso e realmente poder atender a necessidade de cada pessoa, autista ou não? É complexo esse tema que você sugeriu. Essa você foi numa ferida que ela é uma discussão mundial. É o complexo, porque a gente sempre lutou pela inclusão. É o primeiro passo. E aí como é que você vai incluir um autista de suporte 3 numa sala de aula convencional sem estrutura adequada? E a minha pergunta é se isso é verdadeiramente uma inclusão. Então, aí que entra a questão. Quer ver uma coisa que aconteceu agora? Tem um menino que trabalha com a gente, a esposa dele é professora, pedagoga, e ela também é psicóloga. Então tem um aluno, e ela não tem professor auxiliar na sala dela, e tem um aluno lá que é autista. Como ela é psicóloga, ela conhece dessa questão, esse menino autista da sala dela, ele não consegue ficar sentado por muito tempo parado. É a mesma coisa que você amarrar ele. Então você amarrou ele ali, há uma angústia no coração dele, porque ele precisa se mexer, precisa se movimentar. O que ela fez? Ela fez um quadrado assim e falou para ele, quando você não quiser mais ficar sentado, ande aqui só daí para mim, que aí você não atrapalha a aula, você não precisa ficar sentado o tempo todo. Se tiver vontade de levantar, levante. E aí o que ela fez? Fez um espaço para ele. Então o que acontece? Não ficou excluído da aula, da sala, mas ele conseguiu ser ele. Ele não precisou ficar sentado, parado. E ele ficava andando naquele trecho ali. E aí qual foi o problema? Depois mudou a professora. E aí ele queria continuar do mesmo jeito. A outra professora não estava entendendo. E aí ele chorava e queria falar com a outra professora. Então que ela foi lá e explicou. Olha, ele é autista, ele tem essa questão. Então eu fiz assim e deu certo. A capacitação e formação dos professores auxiliares, elas vão acabar com 70% desse problema na sala de aula. Ela acaba organizando a sala, porque aí cada autista tem direito a um professor auxiliar, que seja capacitado para isso, que entenda de regulação, quando ele desregular, vai conseguir organizar isso. O que não pode é colocar os autistas numa sala de aula convencional do jeito que está. Porque não é só os alunos daí, não é só o autista que vai sofrer. Tem esse profissional chamado professor atrás ali. Que aí ele está lá dando aula para 30, 40 crianças. Um autista desregula, enfia a mão numa fralda cheia de cocô e roda aquela fralda na sala. E o professor está sozinho para lidar com aquilo. É desumano com o professor também. Não só com a criança. Aí existem as outras crianças que estão lá, que precisam aprender também. E você acaba... A inclusão, ela acaba sendo um problema para o autista, nesse caso, para o professor e para as outras crianças. Então, qual é a questão? Primeiro, a formação e a exigência desse professor auxiliar dentro da sala de aula. Que esse auxiliar, esse professor auxiliar, ele é especialista nisso, ele vai saber lidar com essas situações. Então, ele consegue fazer essa dinâmica escolar. Tem outras mais profundas que a gente poderia falar, que é a questão dos horários de tempo do autista na sala de aula, que ele não aprende convencionalmente em alguns casos. Mas isso tem que ser uns profissionais falando, discutindo. Eu tenho a minha opinião pessoal, e como filho, como minha filha também, ela estuda numa sala convencional. As professoras têm um carinho especial, um cuidado diferente com ela. É diferente, mas ela é de suporte 1, tem de suporte 3, e aí vários níveis ali. É um pouco diferente. Tem que ter esse cuidado, esse olhar, sim, para que todo mundo fique bem. Não só o autista, os outros alunos que precisam aprender também, regularmente, e o professor também. Porque senão, imagina a cabeça de um professor, né?